Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a lei de Gauss. Então, a lei de Gauss é assim. Digamos que você tenha lá umas cargas elétricas, mais Q e um menos Q aqui. Vai ter um campo elétrico aqui, né? Essa aqui ele vai fazer mais ou menos assim, essas duas vão se repelir. Aqui vai entrar para lá. Vai ser algo assim. Aqui ele deve entrar para cá. Aqui está saindo. Enfim, vai ter alguma configuração de campo. Aí a gente desenha uma superfície qualquer aqui. Vou desenhar ela em duas dimensões, mas a gente tem que imaginar que na verdade ela é uma superfície em 3 dimensões que está englobando essa carga. Bom, no fundo eu acabei desenhando uma superfície em 3 dimensões mesmo, mas vamos analisar ela aqui bidimensionalmente só. Então, em cada ponto que o campo elétrico cruzar essa superfície, vai ter um valor aqui do campo elétrico, um vetor, e nesse ponto também vai ter o vetor normal da superfície. Vetor normal aqui. E o que a lei de Gauss diz é o seguinte: para cada um desses pontos aqui, em que temos campo elétrico e vetor normal, quando a gente somar o produto escalar do campo elétrico pelo vetor normal e integrar isso, então somar todos esses produtos escalares aqui, integrar isso ao longo da área da superfície, vai ser uma integral dupla sobre uma superfície fechada, né? É uma bola, não tem buracos nela. Quando a gente fizer essa integral aqui, isso aqui vai dar a carga interna dividido por ε0. A carga interna são essas cargas aqui. Bom, essa aqui quase não está interna, está meio externa, mas vamos colocá-la dentro da superfície. A superfície não importa o formato, eu posso fazer isso aqui e inserir a carga lá dentro. O mais interessante da lei de Gauss é que essa igualdade aqui independe do formato da superfície. Então, se essa integral dupla está correndo aqui sobre uma superfície S, se eu tomar uma outra superfície diferente, as normais aqui vão ser diferentes, os produtos escalares entre a normal e o campo elétrico aqui vai ser diferente. Normal, campo elétrico. Só que, ao final, a integral, né, a soma de todos esses produtos escalares vai dar o mesmo resultado. Isso é uma espécie de mágica, assim, na lei de Gauss. E é o que a torna tão poderosa. Então, vamos resolver alguns exemplos aqui para entender na prática como é que a lei de Gauss funciona. Então, o exemplo que a gente começa, né, é o mais elementar de todos, é uma carga pontiforme. Ela vai ter um certo campo elétrico aqui. Vamos dizer que essa carga é positiva, o campo elétrico está saindo. A lei de Gauss diz o quê? Que se a gente pegar uma superfície qualquer, a gente pode escolher, fazer uma integral fechada sobre essa superfície do campo elétrico escalar com a normal da superfície vezes dA, dA a gente já vai ver o que é. É o elemento de área dessa superfície gaussiana. Isso aqui é a carga interna à superfície sobre ε0. Então, o primeiro passo para aplicar a lei de Gauss é escolher a superfície gaussiana. E é aí que está toda a arte de se usar a lei de Gauss para resolver um problema. A gente tem que olhar para o problema e escolher uma superfície gaussiana que seja adequada à simetria daquele problema. Como a gente pode escolher qualquer superfície, a gente é livre para escolher e nesse caso aqui, o mais conveniente é escolher uma esfera devido à simetria da fonte, né? Então, numa esfera, o campo elétrico ele vai ser sempre paralelo
a normal. Então esse produto aqui não vai ter nenhuma dependência angular, né? Então vamos fazer essa conta aqui. E vezes E escalar normal vai ser simplesmente módulo de E, então vai ficar integral dupla sobre a superfície S e dA. Isso aqui é carga interna sobre ε0. Só falta a gente saber o que é o dA aqui nessa expressão para a gente finalizar essa conta e encontrar o E. Eu não mencionei isso explicitamente, mas assim, a lei de Gauss é uma maneira alternativa de encontrar o campo elétrico E. O E é a nossa incógnita. Então, só falta a gente descobrir o A. O A é um pedacinho de área aqui dessa esfera, né? Numa esfera, vamos escrever esse pedacinho de área. Vamos começar olhando para um círculo aqui. Então, vamos pegar um círculo aqui. Um segmento de círculo, se esse círculo tem raio R, esse segmento aqui tem comprimento R vezes dθ, onde dθ é esse abertura angular aqui, certo? Se o dθ não fosse um infinitesimal de ângulo, se ele fosse 2π, o comprimento determinado por 2π seria 2πr, que é o perímetro do círculo. Se ao invés de 2π nós temos uma abertura de dθ, o comprimento desse arco aqui é r dθ, tá bem? Vamos agora pensar numa casca esférica. Então, coordenadas esféricas, elas são assim. Nós temos aqui o eixo Z, vamos colocar o Z aqui, o X aqui e o Y lá. A gente tem um vetor R. Esse vetor ele faz um ângulo θ com o eixo Z, e a projeção desse vetor no plano XY, essa projeção aqui, que é R seno θ, ela faz um ângulo φ com o eixo X. Então as coordenadas esféricas são essas, R, θ e φ. Com esses três números aqui, essas três coordenadas, a gente consegue especificar qualquer ponto no plano. A gente quer saber aqui um pedacinho de área, vou desenhar em vermelho e em roxo aqui. Um pedacinho de área infinitesimal, que seria essa área aqui, determinado pelo vetor R. Então, aqui em vermelho, esse segmento em vermelho, analogamente ao caso do disco unitário, ele é dado por R dθ. Então, vou escrever em vermelho. Ele é R dθ. Esse pedacinho em laranja aqui, que vai ser o outro lado do quadrado, ele vai ser R seno θ, vai ser essa projeção aqui, vezes dφ. Então, é R seno θ dφ. Então, essa área aqui, que é o nosso dA, vai ser R dθ vezes R seno θ dφ. Se a gente rearranjar isso aqui para ficar mais bonitinho, fica R ao quadrado seno θ dθ dφ. Agora a gente pode substituir isso aqui na fórmula da lei de Gauss. E, ao invés de escrever aqui uma integral sobre a superfície S, a gente pode colocar os limites agora dessa integral. O θ, ele vai de 0 até π. E o φ, ele vai girar em torno desse eixo inteiro, ele vai de 0 a 2π. Então, esse vetor, ele vai girando assim em φ e vai girando em θ. Então, para cada valor de θ, ele gira 2π. Para cada valor de θ, ele gira 2π. Então, a gente integra sobre toda a casca esférica. Então, em θ ele vai de 0 a π, em φ ele vai de 0 a 2π. E vezes dA, que é R ao quadrado seno θ dθ dφ. Isso aqui
é igual a... Bom, a integral em φ vai dar simplesmente 2π. Eu vou tirar o o r ao quadrado, e vai ser 2π. E vai sobrar só a integral de 0 a π de seno θ dθ. Isso aqui dá ER ao quadrado vezes 2π. Integral de seno é menos cosseno de θ de 0 a π. Cosseno de π é menos 1, com menos ali dá mais 1, e cosseno de 0 é 1, com menos vai dar mais 1. Então vai dar ER ao quadrado vezes 2π vezes 2. Tudo isso é igual à carga interna, que a gente chamou de Qzinho. Deixa eu colocar mais para cá um pouco. Qzinho sobre ε0. Daqui então a gente tira a nossa incógnita, que é o campo elétrico, e ele vale Q sobre 4π ε0, 1 sobre r ao quadrado. Como ele é um vetor, a gente tem que dar uma direção para ele, e ele aponta na direção radial. Então, dessa forma, a gente usou a lei de Gauss para recuperar um resultado que é a lei de Coulomb, que é essa dependência aqui com r ao quadrado, inverso do r ao quadrado, no campo elétrico, né? Então, a lei de Gauss parece que está correta, né? De fato, ela é equivalente à lei de Coulomb. Mas vamos usar ela para resolver alguns outros problemas que, pela lei de Coulomb, são muito mais difíceis de serem resolvidos. Então, o primeiro problema que a gente está interessado em resolver é o problema de um fio infinito. Qual que é o campo elétrico de um fio infinito? De novo, a primeira coisa para a gente aplicar a lei de Gauss, deixa eu escrever a lei de Gauss aqui. E escalar n dA é Q interna sobre ε0. A gente tem que escolher uma superfície gaussiana adequada. Então a gente olha para esse problema aqui e meio que adivinha como é que é o formato do campo elétrico dele. E como o fio é infinito, o campo elétrico ele tem que ser perpendicular ao fio, certo? Se esse fio está carregando uma carga positiva, o campo elétrico ele deve ser em todas as direções aqui perpendicular ao fio, né? O campo elétrico não vai estar para lá nem para cá, porque o fio é simétrico para a esquerda e para a direita, então não vai ter componentes assim, né? Se o campo elétrico é dessa maneira, a superfície gaussiana conveniente da gente escolher é um cilindro, porque no cilindro, a normal dele vai ser sempre paralela ao campo elétrico. O campo elétrico está vindo daqui, a normal vai ser sempre paralela. E aí a gente tem aquela simplificação aqui, em que não há mais dependência angular nessa integral. Vamos escrever isso. Integral sobre a superfície S de E dA é igual a carga interna sobre ε0. Próximo passo aqui é encontrar o dA, é o elemento de área do cilindro, ou seja, um quadradinho infinitesimal aqui, que tem esses lados aqui. Se a gente chama o eixo do cilindro de eixo Z, e aqui a gente tem os eixos X e Y, aqui no caso seria X para cima, né? Y para cá. Então, um elemento infinitesimal de comprimento ao longo do eixo Z, que é o lado desse quadradinho, é simplesmente dz. Então, esse quadradinho tem lado dz. E esse lado laranja aqui, do quadrado, ele é, se essa aqui é uma abertura dθ, o lado laranja, vamos amplificar esse desenho aqui. Aqui é dz. E o lado laranja é r dθ. Então, o dA no cilindro vai ser r dθ dz. Tá certo? Vamos substituir aqui. Agora, a gente vai poder colocar os limites da integral também.
para varrer essa superfície de casca cilíndrica, o θ tem que ir de 0 a 2π. E o z, ele vai de 0 até o comprimento do nosso cilindro, vamos chamar de L. O cilindro é finito. O fio é infinito, mas o cilindro é finito. Ele pega só uma parte do fio aqui. Então, E, R, dθ, dz. Isso tudo é a carga interna, ou seja, é a porção do fio que está dentro do cilindro. A carga interna é, se o cilindro tem densidade de carga lambda, vai ser lambda, que é coulombs por metro, vezes a quantidade de metros que tem dentro do cilindro, que é L, dividido por ε0. A integral em θ em z é imediata, porque nada aqui depende de θ e z. A integral em θ vai dar 2π. A integral em z vai dar L. E esse L vai cancelar com esse. E daqui a gente tira que o campo elétrico de um fio infinito é lambda sobre 2π ε0, 1 sobre R. E aqui a gente tem que dar uma direção para esse campo. O nosso argumento inicial da simetria é que esse campo era radial. Então vejam só, a gente fez em 1, 2, 3, 4 passos, 5 vai, uma conta que, se a gente fosse usar a lei de Coulomb para determinar isso, é uma conta bem mais trabalhosa, né? Envolve alguns limites, umas integrais mais feias. Então, aqui a gente começa a ver o poder da lei de Gauss. Só que assim, embora a lei de Gauss seja extremamente poderosa, ela resolva de forma muito simples problemas relativamente complicados, ela tem um limite de aplicação, porque os problemas que apresentam alguma simetria que a gente pode aplicar a lei de Gauss são muito poucos. Tem o fio, tem a carga pontual, que a gente já viu. Poderia ser até uma distribuição, uma carga, um objeto esférico aqui com densidade de carga. Também se aplica a simetria. Então é a esfera, o cilindro, e tem um próximo problema, que é o último que a gente vai ver, que é uma placa carregada. Que a gente também fez um vídeo calculando o campo de uma placa carregada, uma placa infinita, ela é infinita para todos os lados. A gente fez um vídeo calculando esse campo aqui usando a lei de Coulomb, e é uma conta um pouco trabalhosa. Vamos fazer essa mesma conta usando a lei de Gauss. A superfície gaussiana que a gente vai escolher aqui, ela pode ser, por exemplo, um quadrado aqui. Um cubo, né? Um cubo. Um cubo que atravessa aqui a placa. Então o cubo vai lá para baixo. Tá, então ele vai ter duas faces, essa face e essa face aqui. A gente sabe, de novo, por simetria, como a placa é infinita em todas as direções, o campo elétrico não pode ter nenhuma componente aqui meio deitadinha, ele tem que ser totalmente ortogonal à placa. O campo elétrico aqui. E a normal vai ser também ortogonal à placa por definição, né? Então vamos escrever a lei de Gauss. Vamos escrever aqui. Integral sobre a superfície de E escalar normal dA é integral sobre a superfície. Agora a gente pode colocar um sistema de coordenadas aqui, x, y, z, e a superfície é um cubo de lado L, né? Então ele vai ser o dA, eu estou me antecipando aqui, mas esse é o dA, é o dx e dy, certo? Ele vai ser de 0 a L, de 0 a L. O E escalar n vai ser simplesmente módulo de E. Só que tem essa face do cubo aqui e tem a parte do cubo que está para baixo. O campo elétrico lá embaixo aponta para baixo. Então, vai ter uma outra contribuição que vai ser idêntica a essa aqui, mas ela vem da face inferior do cubo. Então, a gente coloca o número 2 aqui. E simplesmente acabou.
Agora sim, é só fazer as integrais, vai ser 2 vezes L ao quadrado vezes E. Tudo isso aqui é a carga interna sobre ε0. Essa carga interna é a carga que está aqui na placa dentro da superfície gaussiana, né? Essa carga interna é a densidade superficial de carga vezes a área daquela região compreendida ali, que é L ao quadrado, sobre ε0. Então, esse L corta com esse, e a gente chega que o campo elétrico é sigma sobre 2 ε0 na direção R. De novo, é um resultado que a derivação é muito simples, usando a lei de Gauss, mas é um resultado importantíssimo, né? Principalmente quando a gente vai falar de capacitores. Certo, então esses são os três principais, as três principais simetrias que a gente pode usar a lei de Gauss para determinar campo elétrico. A placa, o cilindro e a esfera. Alguns últimos comentários a respeito de lei de Gauss, a gente observa assim que se tem, por exemplo, uma carga aqui, uma carga lá, uma carga aqui, que nem a gente falou no início do vídeo, vamos colocar todas as cargas positivas aqui, vai ter um campo elétrico aqui, assim, e dependendo da superfície gaussiana que a gente escolhe, o fluxo através dessa superfície vai ser diferente. Então, se a gente escolhe uma superfície gaussiana envolvendo as três cargas, vai ter um determinado fluxo, né? O campo elétrico vai... O fluxo é o quanto de campo elétrico que está atravessando essa superfície aqui. Se a gente escolhe uma superfície, vou colocar de outra cor aqui, envolvendo apenas duas cargas, vai ter um outro fluxo, que vai ser menor do que o primeiro, porque o campo elétrico dessa primeira carga aqui, que está fora da superfície vermelha, ele pode até entrar aqui, mas depois ele vai acabar saindo. Eu fiz uma má escolha aqui dos desenhos da linha de campo, mas assim, o que importa para a superfície gaussiana, o que eu quero dizer, é que o que importa é só a carga que está dentro dela. Se a gente tem uma superfície que está aqui fora, mais que campos elétricos atravessem e depois saiam, o fluxo vai ser sempre zero, porque o que entra vai ser igual ao que sai. Mas você pode dizer, mas aqui o módulo do campo elétrico é maior do que aqui, porque aqui a gente está mais longe das fontes de carga. Então como é que o que entra vai ser igual ao que sai? Só que aqui a área é maior do que aqui. Então uma coisa sempre vai compensar a outra e sempre a lei de Gauss vai ser verdadeira. Tem uma frase muito interessante, que está até no livro do Griffiths, que eu vou fechar esse vídeo dizendo essa frase, que é assim: a lei de Gauss, ela é sempre verdadeira. Eu vou escrever o dA agora, já junto com o vetor normal aqui dentro. Isso aqui é sempre verdadeiro. Só que nem sempre ela é útil, porque vai depender muito da simetria do problema.